Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com você em mais um estudo da lição de jovens. Hoje com o título Transferência de Saldo. E foi também o que abordamos durante essa semana. Levítico capítulo 4 fala sobre a oferta pelo pecado, onde ali o pecador levava a sua oferta perante o sacerdote e ele então orava transferindo para o cordeiro ali os seus pecados e depois ele mesmo imolava. E aí então o sacerdote colocava sobre o altar para ser queimada a gordura, parte era inserido ali era ingerido pelo sacerdote, como assim foi colocado para Arão. A lição até traz a referência bíblica Levítico 10, verso 17. Então Moisés passou para Arão e seus filhos. Então, já que todo sacerdote em Israel era descendente de Arão, eles consumiam essa carne. E o interessante é que o sangue também era aspergido dentro do santuário, no véu que separava o Santo do Santíssimo. Então havia duas cerimônias com o sentido de interceder pelo pecador: o sacrifício e também o aspergir o sangue perante ali este véu. Na lição aí do Caleb sobre santuário, eu achei até interessante que ele descreve o tamanho desse véu que tinha no santuário. Ele, quando o santuário foi feito fixo, né, ali por Salomão, ele tinha 13,5 metros de comprimento e 13,5 metros de altura, largura e altura. Era então um véu que não era pequeno e era pesado. Então isso era feito, era aspergido durante todos os dias. E uma vez no ano, o sumo sacerdote então, ele trocava, tirava esse véu e colocava um novo. Esse simbolismo era um simbolismo da intercessão que Cristo faz por nós. Quando você olha em Hebreus trabalha ali o capítulo 8 e o 9, Jesus como nosso sumo sacerdote. E ele diz que todos os elementos do santuário era apenas figura daquilo que viria a vir, que era Cristo Jesus. Então, tanto o cordeiro, como os pães, o incenso, o candelabro, tudo que ali estava simbolizava a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo hoje intercede por nós e por meio do seu sacrifício podemos também ter acesso ao Pai. E em Hebreus capítulo 9, verso 2 a 5, deixa claro que não necessitamos mais sacrificar animais, porque Cristo fez o sacrifício perfeito por mim e por você. Foi por nós que ele morreu, por cada pecador, para que através do seu sacrifício tivéssemos os nossos pecados perdoados e tivéssemos acesso à vida eterna. Porque a temática dessa semana justamente foi perdão. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o perdão de Deus, oferecido a nós. Deus nos ama a tal ponto que a gente vê o seu perdão, misericórdia e graça contido ali nas cerimônias de Levíticos, mas principalmente na vida de Cristo. O maior sacrifício, a maior bênção que Deus concedeu a nós foi Cristo inocente, sem pecado, se fazer pecado por nós. E agora Deus quer que a gente viva o quê? Com perdão no coração, amando as pessoas, perdoando as suas falhas, assim como Deus também tem nos perdoado. Não se esqueça, a gente perdoa porque foi perdoado. A gente ama porque é amado. Você compartilha aquilo que tem. E se não está tendo, significa que você não está indo à fonte. Vá à fonte que é Cristo e receberá poder, graça e misericórdia. E é isso que Deus quer que compartilhemos uns com os outros. Além disso, a lição fala assim, ó, pela oferta do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava a culpa da sua transgressão e expressava sua fé naquele que tiraria o pecado do mundo. Mas não estava inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo apresentado uma oferta pela congregação, ia ao lugar santíssimo com o sangue e o aspergia sobre o propiciatório, por cima das tábuas da lei. Assim as reivindicações da lei que exigia a vida do pecador eram satisfeitas. Olha que interessante. Eu falei sobre o sumo sacerdote uma vez no ano, que ele retirava o véu, mas também era feito o sacrifício. E esse sangue ali derramado era agora colocado pelo quê? Era aspergido em cima do propiciatório, que lá estava a lei, estava o maná
e o cajado de Arão que floresceu. Então era aspergido sobre a lei também, para deixar claro de que a transgressão que havia feito, a quebra da lei, a graça de Cristo cobria e perdoava. Era isso que o livro de Efésios 2,15 fala quando diz que Jesus em Cristo aboliu a lei como ordenança. Essa é a temática da lição dessa semana, também trabalhou esse texto na lição de adultos, Efésios 2,15, mas ali Paulo não estava falando que a lei foi abolida, mas que Cristo, ao morrer na cruz, ele pagou a penalidade da lei, porque a Bíblia deixa claro em Romanos que o salário do pecado é o quê? É a morte. E Cristo morreu para que nessa continuidade do verso se cumpra em nós. Mas o dom de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Que você creia nisso, confie em Deus e tudo dará certo ao lado dele. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, graças te damos por teu amor e bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Abençoe a cada um dos ouvintes. Livra-nos do mal. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.